Olá pessoal! Hoje vamos para a 7ª aula de formatação do trabalho de conclusão de curso do TCC na raça. Hoje vamos aprender a formatar as citações do trabalho e vamos perceber que existem diferentes tipos de citação em um TCC. De forma geral, podemos perceber dois tipos diferentes, a citação direta e a citação indireta. A citação direta é uma transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Aqui, o texto da sua citação precisa ser exatamente igual ao texto do autor consultado. Você não vai poder fazer nenhuma modificação, seja esse texto tirado de um livro, de um site ou de qualquer outra fonte. A única diferença é que a formatação vai ser igual ao do seu TCC. Porém, sobre as formatações, existem dois tipos diferentes em citação direta. Para citações com até 3 linhas, a formatação é igual ao do desenvolvimento do capítulo. Porém, para citações com mais de 3 linhas, existe uma formatação específica, a qual fica 4 cm recuada à direita, com fonte de tamanho 10 e espacejamento de apenas 1 cm entre as linhas. Temos também a citação indireta, que é um texto baseado na obra do autor consultado. Aqui, o texto da citação pode ser feito com suas próprias palavras, desde que mantenha a mesma ideia do autor consultado. Vamos lá para o arquivo Word para aprendermos a formatar as citações diretas e as citações indiretas. Então, pessoal, vamos abrir aqui o arquivo que utilizamos na aula anterior, que é esse trabalho escrito versão 2. Ok, vamos criar um novo arquivo, como temos feito até então. A gente vai colocar aqui versão 3. Então vamos lá para os elementos textuais, onde já fizemos o desenvolvimento, e vamos incluir aqui no meio desse desenvolvimento uma citação direta com até 3 linhas. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer bem aqui no meio do texto, vou inventar uma citação, vou inventar um livro também para a gente fazer de uma forma mais rápida. Então, vou fazer uma citação direta. De acordo com Castro, 2014. Ok, pessoal, percebam que aqui eu inseri um texto como se eu tivesse tirado ele de um livro que eu inventei aqui na hora, e também, ó, de acordo com Castro, que é o sobrenome do autor, em 2014. Aí, entre aspas, a demanda por smartphones e tablets tende a crescer de forma acentuada em razão de seu elevado nível de usabilidade. Percebam que aqui deu 3 linhas e a gente fez a chamada aqui do nome da pessoa, do autor, e ainda colocou o ano. E percebam que por ser uma citação direta, porque imaginam que isso aqui, por estar entre aspas, significa que foram as palavras do autor. E a gente não fez modificação nenhuma, então entra como uma citação direta, e por ter menos de 3 linhas ela pode ficar dentro do texto com a mesma formatação. Por exemplo, aqui assim. Então, esse é um exemplo vou deixar grifado aqui, de citação direta com menos de 3 linhas. Agora, eu vou fazer uma citação direta com mais de 3 linhas e aí vamos ver como isso fica configurado. Eu estive buscando aqui algumas coisas relacionadas a smartphones e achei aqui no site, no G1, site da Globo.com, algumas informações. Vou pegar essa aqui. Eu pego aqui a mesma formatação, deixa eu selecionar aqui tudo, e apenas clico aqui, ó, ele pode ver que ele define a mesma. Porém, podemos perceber que aqui ela tem mais de 3 linhas. Isso porque eu ainda não coloquei o nome do autor, ano e página. Nesse caso, como citação direta, precisa ter também o número da página. Como é uma citação que vai ficar recuada e com uma fonte menor, não precisa ter aspas nesse caso. Eu vou colocar aqui G1, que é o nome do site que foi tirado, 2014, ó, tem a data aqui de quando foi escrito.
E aqui vamos colocar como se fosse página 1, porque é um site aí, pode ser a página 1. E aí o ponto vem, o ponto vem aqui, ó. Passado, G1, tal. E como tem mais de 3 linhas, vamos fazer aqui a configuração. Seleciona tudo, coloca tamanho 10, coloca tamanho 10, vem aqui em parágrafo e vamos dar um recuo aqui, ó, de 4 centímetros. Não tem na primeira linha um recuo além das outras linhas, e ele tem um espacejamento simples de apenas 1 centímetro. Olha como ficou. Então essa é a formatação correta para citações diretas com mais de 3 linhas. Aliás, aqui, ó, eu errei, fica dentro de parênteses, do parênteses, tá? G1 2014, página 1. E agora vamos fazer o seguinte: aqui a gente dá um Enter para ele pegar, deixar aqui, ó, uma linha com a formatação anterior que já vimos trabalhando com 1,5 de espacejamento, e também é uma linha de 1,5 de tamanho. E aí aqui, ó, se dermos um Enter aqui, ele vai ficar com espaço, ó, mas dentro, nessa linha aqui vai ficar com o espacejamento simples e tem que ficar 1,5. Então a gente volta, em vez de dar o Enter aqui, a gente vem aqui e dá o Enter. Então percebam que a linha ficou, ó, com essa formatação, com 1,5. Então sempre se atentem a isso. Esse é o espaço que deve haver em uma citação direta com mais de 3 linhas. Então temos aqui já o exemplo também. Deixa eu selecioná-la completo. Ok. Então vamos agora fazer uma citação indireta. Vou pegar aqui já nesse tópico e vamos colocar aqui, ó, pegar aqui, ó, do exame. Ó, o Brasil é o 4º país do mundo em número de smartphones no mundo. Nossa, que redundância aqui. Tá bom. São 70 milhões. O dado da consultoria Morgan Stanley foi divulgado hoje pela analista tal. Vamos pegar, ó, considerar apenas essa informação aqui, ó. De acordo com, vamos imaginar, ó, de acordo, acordo com exame. Vamos ver a data disso, quando foi escrito, 2013, a maio de 2013. 2013. De acordo com o exame 2013, o Brasil ocupa a 4ª posição em números de smartphones em âmbito mundial. Ok. Então percebam que aqui, ó, ele diz diretamente: o Brasil é o 4º país do mundo em número de smartphones no mundo. Tem até uma redundância ali, mas tudo bem. Mas o que importa é o sentido da frase. Eu fiz algumas modificações. Eu escrevi: de acordo com o exame 2013, o Brasil ocupa a 4ª posição em números de smartphones em âmbito mundial. Percebam que o texto não é o mesmo, mas dá a mesma ideia. Por isso chamamos isso de citação indireta. E ela fica dessa forma, como nós podemos perceber aqui. Então utilizamos aqui, ó, uma citação indireta. Então, conforme já fizemos, ó, temos aqui uma citação direta com menos de 3 linhas, apenas revisando, né? Se eu não colocasse, por exemplo, essa informação aqui, ó,
deixa eu apagar aqui, eu já poderia iniciar com porque eu cortei a frase, né? Assim, a demanda por smartphones e tablets tende a crescer de forma acentuada em razão de seu elevado nível de usabilidade. E aí eu colocaria em parênteses, aí meu nome ficaria dentro. E quando ele fica dentro do parênteses, aí todo o nome do autor ele fica maiúsculo, quando a informação vem aqui no final. Mas como a gente colocou lá no início, então a citação mesmo assim não deixou de ser uma citação direta e também não deixou de ter menos do que 3 linhas. Mas como havíamos feito anteriormente, vamos deixar lá. Opa! Tá aqui. Então fica dessa forma. Temos aqui a citação direta com mais de 3 linhas, como percebemos a formatação dela, ó. É sempre bom observar que o espaço aqui existente tem que ser esse, ó, com a mesma formatação das linhas extremas aqui, ó, da parte de baixo e também aqui em relação à parte de cima. Somente esse texto aqui, esse miolo, tem que ter a formatação com esse recuo dessa forma. Então é isso aí, pessoal. Hoje aprendemos a fazer a formatação das citações e na próxima aula vamos aprender a fazer formatações de mais elementos do trabalho. Espero que estejam gostando e que esteja ajudando vocês. Muito obrigado e até a próxima.